Gente, tudo bem? Olha só, imposto de renda pessoa física. Todo ano tem um tema aí, uma pauta que gera mais dúvida e preocupação nas pessoas. Eu estou há mais de 20 anos fazendo isso, dando consultoria sobre imposto de renda de pessoa física, falando de assuntos tributários nacionais e internacionais. E eu sei que todo ano tem um tema que chama mais atenção, algo que leva mais para a malha fina, uma dúvida que está mais em evidência. E esse ano, eu estou gravando em 2026, um dos temas do momento é o aluguel. Por que que é o aluguel? Porque estamos em época de reforma tributária, tem o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, em fase de implantação aí na base de dados do Sinter. Tem muita gente preocupada com aquele aluguel que até então não declarava, porque tinha um combinado lá com o inquilino e ficava invisível aos olhos do fisco, e agora essas pessoas passam a se preocupar mais. A Receita Federal mostra que cada vez mais tem competência para cruzar dados e fiscalizar à distância e fiscalizar através de inteligência artificial, de cruzamento de dados, ou seja, através de um robô, né? Não ache que nessa altura do campeonato, pessoal, quem fiscaliza é um humano. A fiscalização da pessoa física ela é mais de 90%, diria que quase 100% feita de forma eletrônica. Então, o assunto do momento, que é o aluguel, ele tem gerado muita consulta porque as pessoas querem saber o que fazer. Né? Aquilo que você economizou até aqui, né, no sentido de não pagar o imposto sobre o aluguel, isso pode estar com os dias contados, porque você economizou até aqui, mas isso não vai ficar invisível para sempre. Tem gente que sempre pensa que nunca vai dar em nada. Não é essa a minha recomendação. Eu tenho falado para os meus clientes para que olhem para o assunto e procurem se regularizar. E em razão disso, inclusive, que muitas pessoas têm procurado estruturar o patrimônio em holdings imobiliárias, né, em estruturas patrimoniais, para passar a pagar o imposto sobre o aluguel dentro de uma estrutura de empresa, que vai sair mais barato do que pagar os 27,5% do carnê-leão da pessoa física. Então esse também é um momento de olhar para o patrimônio e a estruturação de forma a ter eficiência tributária, economia e até mesmo uma gestão profissional, que a holding também permite. Então tudo isso está acontecendo agora em 2026, tá? Eu mesmo já falei muito disso aqui nos outros vídeos aí. Mas fato é que hoje, tá? Demorei aqui 2 minutos para contextualizar porque era necessário. Eu sempre tento ser rápido, mas era importante colocar esse contexto. Hoje em dia, tem muitas pessoas que ainda assim querem se regularizar, mas não querem fazer holding. Tem 1, 2 imóveis, não justifica, não é compatível o custo de carregamento de uma empresa com aquilo que gera de renda. Né? E de outro lado, já passou do limite de isenção, que agora para 26 é R$ 5.000 mês, mas em 25 era menos. Né? Então as pessoas estão olhando para o aluguel e muita gente quer regularizar, mesmo que na pessoa física. E aí, tendo em vista essa questão, essa pauta da regularização, é que eu quis trazer aqui a informação que eu vou dar, que é com relação à base de cálculo do aluguel quando o locador é a pessoa física. Porque, veja, além de... O ideal é se regularizar, mas não deixe dinheiro na mesa. Né? Perdão, não paga o imposto errado, o imposto está maior, né? Por falta de informação. E é essa informação que eu quero dar aqui no sentido de quais são as despesas que eu posso abater da base de cálculo tributável, né, do valor da locação, dentro da legalidade. Tá, gente? Porque muitas pessoas não sabem. E aí o que acontece muitas vezes? Quando uma pessoa física, tá, ela é dona de um imóvel e o inquilino é uma pessoa jurídica, o que acontece é que esse inquilino, né, esse locatário, ele vai fazer o pagamento do aluguel descontando o imposto de renda na fonte, por determinação legal. Ele faz e ele mesmo desconta os 27,5 aí e ele entrega o informe de rendimentos para o dono do imóvel. Só que muitas vezes o dono do imóvel é que arca com o IPTU, né, a comissão da imobiliária e o condomínio. E aí que eu quero chamar a atenção aqui para este conteúdo, que é o seguinte: existe uma previsão legal de que os valores relacionados a impostos sobre imóvel, condomínio e despesas pagas para cobrança ou recebimento, que são as despesas de intermediação, podem ser abatidas da base de cálculo do aluguel para efeitos de incidência do imposto sobre a renda. Então veja, o que a pessoa tem que fazer? Informar corretamente aí o pagador do aluguel, de forma que ele considere como base de cálculo tributável aquela base que corresponde efetivamente ao acréscimo patrimonial, depois de deduzidos o aluguel, o condomínio e a comissão de imobiliária.
tá? E nesse caso em que o pagador do aluguel é uma pessoa jurídica, é mais importante se alinhar, porque a pessoa vai ter que ter esse registro lá para fazer a retenção correta do imposto, sob pena de você pagar um imposto maior. Quando a relação é entre duas pessoas físicas, aí o controle fica na mão do próprio recebedor do aluguel, que lá no Carnê-Leão vai declarar o valor já deduzido dessas despesas. Então, para terminar o vídeo aqui, o que eu quero dizer para você, pessoa física que aluga imóvel, é que do valor do aluguel, com base na determinação da legislação tributária, tá? E aqui eu estou falando da Instrução Normativa 1500 de 2014, que é a base da tributação da pessoa física. Com base na legislação, as despesas com impostos, taxas, despesas pagas para cobrança ou recebimento do aluguel e as despesas de condomínio, podem ser deduzidas da base tributável. Então não pague imposto maior. Apure corretamente e pague o imposto correto, tá? Então, além de se regularizar, ou seja, a minha recomendação sempre é, considere regularizar. É muito ruim você ficar exposto, porque depois vem uma contingência e um auto de infração e gera um baita de um problema, uma baita dor de barriga. Mas ao fazer a regularização, faça corretamente para você não pagar imposto maior. Beleza, gente? Fui até além do que eu gostaria aqui. Eu tentei fazer esse vídeo ficar mais curto, mas não deu. Falei muito no começo. Mas espero que tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal. Curta o vídeo aqui, mande para um amigo. Compartilhe aqui as informações que eu dou de graça aqui no YouTube, né, para ajudar. E quem quiser uma assessoria especializada, algo mais específico, mais profundo, uma análise individualizada do seu caso, aí eu deixo o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, vai falar diretamente comigo. Eu sou o Alexandre, advogado aqui em São Paulo, e fico à disposição. Um abraço a todos, se inscrevam no canal e até mais.